Boa noite para todos. Muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito que tem o objetivo de nos ensinar as práticas para que cada um de nós possa chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Esse trabalho se chama conhecimento de si mesmo. É uma mudança real que nós podemos fazer com os ensinamentos que são entregues através destas conferências. É uma mudança real, uma mudança verdadeira. Não é uma mudança apenas de comportamento, uma mudança superficial, uma mudança que se precisa estar se cuidando para não voltar a cometer os erros. Esse trabalho é um trabalho que se faz na nossa psique, no nosso interior. Cada um de nós pode fazer em si. Jamais alguém externo pode fazer isso por nós. Nem mesmo o próprio Cristo não faz isto por nós. O que ele faz, o que ele fez, foi nos ensinar como fazer. Porém, fazer é cada um de nós que deve fazer, que pode fazer uma mudança interior. Mudar a nossa forma de ser, mudar a nossa forma de pensar e agir. Não apenas com um esforço, com uma disciplina, com alguma norma de etiqueta, algum regulamento, algo que se imponha de fora. É uma mudança que parte do nosso interior, da mudança que há no nosso interior. Essa mudança se reflete no mundo exterior. Então esse trabalho se chama conhecimento de si mesmo. Está dito pelos antigos que conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então é preciso conhecer a nós mesmos, é preciso conhecer o nosso interior e fazer essa mudança. Nós temos, todos os seres humanos, temos a consciência adormecida. Nós não agimos conscientemente, nós vivemos de forma adormecida. Não sabemos para que vivemos, não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos. Não sabemos a razão da nossa existência. E isto é necessário, é preciso que saibamos para poder trabalhar, para poder fazer o que temos que fazer, fazer o que viemos fazer no planeta e não perder o nosso tempo com coisas banais. Geralmente nós damos importância às notícias, às manchetes dos jornais, ao resultado da loteria, ao resultado de um campeonato de futebol ou de qualquer outra coisa. E isso não é o objetivo da nossa existência. Isso são coisas que se arranjou para preencher o tempo, porque a vida realmente seria um tédio se as pessoas não tivessem alguma coisa para fazer e não procurassem saber a verdadeira razão da existência. Então, quando alguém tem inquietudes espirituais e quer saber para que vive,
de onde veio, encontra estes ensinamentos que nos ensinam, que têm as chaves da verdadeira, do caminho secreto, do verdadeiro trabalho que nós viemos fazer no planeta. Nós temos a consciência adormecida por causa dos defeitos psicológicos. Esses defeitos nós criamos ao longo das nossas existências. Nós não vivemos uma única vez. Isto seria até absurdo que nós vivêssemos uma única vez e desaparecêssemos. Nós vivemos muitas vezes. Vivemos em ciclos de 108 existências. E cada existência é uma oportunidade para buscar, descobrir, encontrar a razão da existência e fazer esse trabalho. A nossa psique está constituída por apenas 3% da nossa essência livre e ainda adormecida. E 97% da nossa essência está aprisionada nos defeitos psicológicos. E é este o que nos faz viver como vivemos. Viver dessa forma, forma de viver sem objetivo, sem razão, e que nos faz nos interessar por coisas que realmente não têm importância, não teria importância para aquela pessoa que sabe a razão da existência. Realmente as coisas do mundo se tornam obsoletas, se tornam coisas inúteis. Muitas coisas, aos poucos, vão, para nós, para uma pessoa que esteja fazendo algum trabalho, muitas coisas vão sendo descartadas, vão sendo deixadas de lado. Não se encontra, podemos dizer assim, em palavras bem simples, não se encontra graça nenhuma em muitas coisas. O que temos que fazer é mudar interiormente, mudar o nosso comportamento. E para mudar o comportamento é preciso eliminar os defeitos psicológicos. A nossa psique está constituída, então, por 97% da nossa consciência, da nossa essência, está presa nos defeitos psicológicos. E esses defeitos se dividem, se fracionam em muitos detalhes, em manifestações pequenas manifestações que acontecem durante o nosso dia, durante a nossa existência. E são esses defeitos que nós precisamos eliminar, esses defeitos. E precisamos eliminar o defeito para resgatar a essência que está presa, enfrascada nesse defeito. E esse trabalho se chama morte psicológica. Também se chama negar a si mesmo. Isso foi ensinado pelo próprio Cristo. Negue a si mesmo. Então, esses defeitos se manifestam de formas sutis, de formas detalhadas, através de pensamentos sutis, pensamentos que nós não sabemos de onde vêm, desejos que nós
não sabemos de onde vem. Porém, é preciso descobrir a origem, de onde vêm esses pensamentos, esses desejos, essa ira, aquela cobiça, a raiva, enfim, tudo o que acontece na nossa psique, na nossa máquina humana, nós precisamos conhecer, precisamos saber de onde vem. Precisamos saber de qual defeito vem. Nós temos 7 pecados capitais que se expressam de forma assim sutil, através de algum dos nossos centros, através dos pensamentos, através da fala, através dos sentimentos, através de desejos. Tudo o que acontece no nosso interior tem origem em um ou outro defeito psicológico, através de forma assim sutil. E para fazer isso, para fazer esse trabalho de desintegração desse defeito, para destruir esse defeito, para eliminar esse defeito, nós precisamos aprender a meditar, precisamos aprender a fazer uma introspecção e nos autoanalisar, fazer uma autoanálise profunda de nós. E isso se faz com uma prática que nós chamamos meditação reflexiva. Nós vamos nos autoanalisar, fazer um trabalho minucioso no nosso interior. Vamos nos autodescobrir. Então, esse trabalho se chama, nós chamamos de a meditação reflexiva, onde nós vamos nos autoanalisar, vamos reconhecer que tal atitude, que tal pensamento, que tal palavra que nós proferimos vem de um defeito. Vamos reconhecer que isso é originado por um defeito e vamos nos arrepender, vamos reconhecer que isso é um erro e que queremos mudar. Vamos chegar a uma contrição de coração. Vamos realmente nos arrepender. Se nós quisermos mudar, se nós quisermos fazer mudança verdadeira no nosso interior, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos reconhecer que as nossas atitudes têm origem em um ou outro defeito. Precisamos descobrir qual é o defeito que nos leva a agir de tal ou qual forma. Precisamos descobrir qual é o defeito que dá origem a um pensamento. Precisamos descobrir qual é o defeito que dá origem a um desejo, a todos os desejos, a todos os instintos que se manifestam através de nós, aqueles pensamentos mecânicos, aqueles sentimentos que temos sobre alguma pessoa, um ressentimento, algo que deixamos, ficamos temos guardado dentro de nós, e quando lembramos dessa pessoa, nós lembramos disso e temos esse ressentimento com essa pessoa. Para fazer essa mudança, nós precisamos eliminar o defeito que dá origem a esse ressentimento, a esse desejo, a esse
sentimento de revolta, essa inconformidade com qualquer coisa. Então, para fazer esse trabalho, para fazer essa reflexão, essa meditação reflexiva e eliminar o defeito, nós precisamos então invocar a nossa Mãe Divina Kundalini. É ela que vai fazer o trabalho de eliminação, depois que nós reconhecemos que temos esse defeito, que essa tal atitude vem de um defeito. Então, a esta altura do temário, nós já aprendemos as conjurações, aprendemos a fazer o círculo mágico. Então, nós vamos dedicar um tempo para fazer essa meditação reflexiva. Vamos dedicar um tempo diariamente, que esse tempo, que essa prática nós faça diariamente, que nós destine um tempo para fazer esse trabalho, para fazer essa meditação reflexiva. Então, nós vamos sentar comodamente, vamos relaxar o nosso corpo físico, vamos relaxar o nosso corpo psíquico, relaxar a nossa mente, as nossas emoções, vamos relaxar realmente e vamos nos entregar à meditação. Vamos fazer uma retrospectiva do nosso dia. Talvez nós faça esse trabalho pela manhã, então vamos fazer todas as manhãs, a hora que nós tenha um tempo, vamos dedicar um tempo prudente para fazer isso. Então se faz as conjurações, se traça o círculo mágico, devemos ter um papel e caneta, lápis, para ir anotando aquilo que nós vamos recordando. Vamos então fazer a retrospectiva do dia que passou. Talvez nós consiga fazer isso à noite ou pela manhã. O correto seria que fizéssemos todos os dias no final das nossas atividades, fazer uma retrospectiva, rever o nosso dia, reconstruir o nosso dia. E assim ir vivendo novamente a cena, vivendo novamente aquele quadro, aquele encontro que tivemos com determinada pessoa, com um determinado grupo de pessoas. Enfim, todas as cenas do nosso dia nós vamos revisar de forma, podemos dizer, em câmera lenta, porque durante o momento em que a cena está se desenvolvendo, talvez nós não tenha conseguido nos auto-observar corretamente. E então não podemos fazer a prática da morte completa. O correto é que nós vá nos auto-observando durante o desenvolver das cenas, na hora que está acontecendo o evento. E, porém, isso nos escapa muita coisa. Então, essa meditação, essa retrospecção, essa meditação reflexiva, nós vamos reconstruir as cenas que nós vivemos durante o dia.
e vamos ver, assim como disse, em câmara lenta, e poder analisar, poder nos autoanalisar por que agimos daquela forma, por que dissemos o que dissemos, por que fizemos o que fizemos. Vamos nos autoanalisar e vamos ver que defeito, qual foi o defeito que atuou naquele momento. Vamos reconhecer que é um defeito e, ao reconhecer, nós então podemos e devemos já pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Nós, tendo conhecimento de que defeito foi, se foi um detalhe por talvez algum interesse, porque os nossos defeitos têm cada um os seus interesses e eles atuam de acordo com os seus interesses. Então, no momento da cena, no momento no desenvolvimento da cena, nós temos atitudes mecânicas, agimos mecanicamente e não percebemos por quê. Então, nessa hora, na reflexão, na retrospecção, nós vamos poder analisar por que agimos dessa ou daquela forma. E vamos perceber que a nossa atitude teve origem em um defeito ou em outro defeito. Nós reconhecendo isso, nós constatando isso e aceitando que é um defeito, querendo mudar, nós precisamos então eliminar esse defeito. E para eliminar esse defeito, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Pedir: Mãe Divina, mate esse defeito. Lá, muito intimamente, nós temos pensamentos, sentimentos que jamais alguém pode saber. Só nós sabemos, só nós podemos penetrar na nossa psique, nos nossos pensamentos. Ninguém mais tem acesso a isso. E para fazer a mudança é preciso eliminar o defeito que deu origem ao pensamento, que deu origem ao desejo. E isso se faz através dessa prática da meditação reflexiva. Nós, como já dissemos, vamos sentar e vamos fazer uma retrospecção do nosso dia. Vamos viver cena por cena, de forma retrospectiva. É dizer assim, de trás para diante. Vamos revisar cena por cena tudo o que aconteceu. Nós vamos reviver isso e vamos refletir o porquê agimos dessa forma, porque pensamos isso. Temos pensamentos recorrentes, temos pensamentos repetitivos. Os nossos pensamentos sempre são os mesmos. Sobre uma pessoa, nós temos já aquele formato de pensamento, temos aquele formato de sentimento por aquela pessoa, aquele conceito, aquele preconceito. E isso é repetitivo, porque sempre nasce do mesmo defeito psicológico. É um defeito que pensa através de nós, é um defeito que sente através de nós. Então precisamos reconhecer os nossos erros
reconhecer intimamente, não precisamos fazer alarde, falar para as pessoas. Precisamos reconhecer intimamente, secretamente, os nossos erros. Estou errando aqui e vou descobrir por quê. Vou fazer uma autoanálise e vou descobrir qual é o interesse, por qual interesse eu ajo assim ou assado. E aí vou descobrir que é de um defeito, que é de determinado defeito. Pode ser qualquer defeito, de preguiça, má vontade por fazer algo para uma pessoa, um favor, um trabalho, algo. Nós vamos reconhecer e vamos pedir a morte. Mãe Divina, mate essa preguiça, mate essa má vontade, esse sentimento de vingança, talvez, que sintamos por alguém. Pode ser que nós sinta algum desejo de vingança por uma pessoa, desejo que ela se dê mal em alguma coisa, no que ela for fazer, que essa pessoa se dê mal. Se nós sentimos isso, nós precisamos então nos autoanalisar e vemos que é a origem de um defeito. E reconhecer isso é o primeiro passo, podemos dizer. É o primeiro ponto. É reconhecer o nosso erro, reconhecer que nós temos esse desejo de vingança e não queremos mais isso. Reconhecer que está errado e pedir à Mãe Divina, mate esse desejo de vingança. Essa autoanálise, essa reflexão, essa meditação, nós vamos nos auto-julgar, fazer um auto-julgamento e não vamos nos defender, não vamos colocar justificativas para os nossos erros. Nós vamos culpar nós mesmos, não vamos culpar o outro, vamos nos julgar a nós e não a outra pessoa. A outra pessoa pode fazer isso em si, porém, se ela não conhece o ensinamento, não poderá fazer. Nós que conhecemos esse ensinamento, poderemos fazer e devemos fazer. Então, essa meditação reflexiva, nós vamos nos julgar, nos auto-julgar. Vamos julgar o defeito que atua através de nós. Vamos julgar esse defeito e vamos condená-lo à morte. E, julgado, vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Esse pedido deve ser sincero, deve ser um pedido realmente que parta do nosso coração, assim podemos dizer. Isso quer dizer da nossa essência, daquela ânsia de mudar, daquele desejo de não mais deixar-se levar por este ou por aquele defeito psicológico, sem justificar-se, sem nos justificar os nossos erros. Então, esse trabalho vai, se nós fizermos todos os dias, dedicar um tempo para fazer esse trabalho, nós vamos mudar internamente, vamos mudar intimamente. E aí então essa mudança vai acontecer, vai transparecer externamente, vai se tornar perceptível externamente, porque é uma mudança que vai acontecer interna,
É uma mudança que vem de dentro para fora, não é uma mudança forjada por algum comportamento externo, por uma disciplina, por alguma norma, algum regulamento ou coisa parecida. Então, esse trabalho é um trabalho real, não é um trabalho que se faça assim, externamente, de forma aparente. Não é um trabalho de aparência, é um trabalho real. Vamos fazer mudança na nossa psique, eliminando o defeito que dá origem a essas ações, pensamentos, emoções, desejos. Nós vamos descobrir de onde surge um pensamento, de onde surge um desejo, de onde surge uma má vontade, uma preguiça, uma ira, qualquer ação, qualquer acontecimento que ocorra na nossa psique, nós vamos descobrir de onde vem e vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Vamos reconhecer que isso é um erro e não quero mais, eu não quero esse erro mais, eu quero eliminar. Então, Mãe Divina, mate esse defeito. Esse trabalho se faz silenciosamente, não se faz um alarde, não precisa, não se deve expor isso a outras pessoas. É um trabalho íntimo que as pessoas geralmente não vão compreender. Então, este trabalho é um trabalho real. Este ensinamento nos ensina a fazer este trabalho real. Que as pessoas não confundam este ensinamento, este conhecimento de si com qualquer outra coisa, não confundam com seitas, não confundam com nada. Este ensinamento é um ensinamento real, que cada um pode fazer uma mudança praticando realmente esses ensinamentos. Então, que não se confunda, que compreendam, que procurem compreender e estudar mais a fundo sobre este temário, sobre isto que passamos aqui. Este ensinamento é antiquíssimo. Em todas as épocas, esse ensinamento foi publicado, foi ensinado por Buda, foi ensinado como a aniquilação budista. Porém, isso foi em uma época. Foi ensinado por Cristo como negar a si mesmo. Também na época do Cristo foi ensinado assim: negue-se a si mesmo. Por esses tempos, o ensinamento é o mesmo, porém nós aprendemos e compartilhamos esse trabalho como morte psicológica, que é a mesma coisa. É um linguajar desta época, que é a morte psicológica. Morrer psicologicamente, negar a si mesmo, aniquilar o ego, matar os defeitos psicológicos. Então, este trabalho é um trabalho real. Nós temos PDFs que podemos enviar gratuitamente para quem nos escreva. Na descrição deste vídeo encontra um link que direciona a um grupo no WhatsApp onde podemos interagir.
somos muitas pessoas que trabalham dessa forma gratuita, voluntária, entregando esse ensinamento. Esses ensinamentos não devem ser cobrados. Se alguém cobra por esse ensinamento, já não é um trabalho voluntário, já não é um sacrifício. A entrega desse ensinamento se chama sacrifício pela humanidade. Aquilo que nós recebemos de graça, nós entregamos de graça e de boa vontade, sem fanatismo, sem exigir, sem cobrar de ninguém. Se a pessoa se interessa, nós estamos prontos para colaborar. Se a pessoa não se interessa, nós não podemos e não devemos insistir com ninguém. Nós respeitamos o livre-arbítrio. Então, quem gosta, quem se interessa por esses ensinamentos, que compartilhe nas suas redes sociais, que compartilhe com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, enfim. E para que nos escrevam que nós podemos dar maiores esclarecimentos, podemos interagir. Então, o nosso telefone está na página, está nesses canais, e se alguém quiser anotar e salvar o nosso número WhatsApp ou Telegram, o nosso número é este aqui, ó. 55, o Brasil. 62 é a região. 991 é o número do WhatsApp. 929355. Então, o nosso número é este. Repetindo: 55 é o Brasil, 62 a região, 991 92 9355. E bem-vindos ao conhecimento de si mesmo. Muito obrigado e até a próxima.